Salve nação consumerista, meu nome é Elder Leite, o seu anfitrião, você está no Reclame Já, o canal do consumidor. Hoje trazendo um tema muito relevante para você consumidor, direito bancário e os contratos abusivos. Claro que eu não vou ficar aqui falando sozinho, né? E reunir a melhor bancada para debater e discutir os principais pontos, os principais temas relacionados ao direito bancário e os seus contratos, as suas abusividades verificadas no dia a dia. O que pode ou não pode ocorrer dentro de um contrato bancário, né? Quais são as principais cláusulas abusivas? Que situações que andam colocando vocês, consumidores, em manifesta desvantagem quando se relacionam com os bancos? O que pode e não pode fazer? Tudo isso e muito mais responderemos nesta live, neste programa do Reclame Já, o canal do consumidor, que é uma parceria, uma iniciativa e uma parceria com os escritórios de Ricardo Leal, advogado, e Kelly Luiza, advogada. Hoje é uma parceria, uma edição especial do nosso programa aqui no canal do consumidor. Então, sem enrolação, antes de passar a palavra aos nossos convidados, vou pedir que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe o conteúdo. Isso é muito importante para gerar um engajamento orgânico aqui no canal. Sem o seu joinha, sem o seu like, sem o seu comentário, o YouTube não vai entender que você está gostando do conteúdo, está gostando do nosso programa. Então precisamos sim, pedimos aqui o apoio, o like e o comentário. Isso ajuda e fortalece muito. Sem enrolação, então, sejam bem-vindos pela ordem, doutora Kelly Luiza, advogada previdenciarista e também do consumidor, advogada das relações de consumo, depois vai fazer a sua apresentação. Bem-vinda ao canal Reclame Já, o canal do consumidor, hoje na edição especial, nessa parceria entre nós, colegas advogados. Seja bem-vinda. Olá, doutor Elder. Obrigada. É uma honra estar aqui mais uma vez com os três, doutor Ricardo, doutor Elder, trazendo informações importantes aos consumidores. Eu sou advogada, especialista em direito bancário e direito previdenciário. Então, doutor Elder, vamos falar sobre os contratos. Contratos é um negócio jurídico que ambas as partes fazem, né? O banco com o consumidor. O que acontece quando eles vão ao banco? Um consumidor vai até o banco para fazer um empréstimo, um financiamento, atrás de serviços bancários. E, nesse caso, os dois têm que cumprirem. Existem cláusulas que devem ser cumpridas. Então, tem que encontrar. O consumidor tem que aprender a encontrar o erro e achar a solução. Existem cláusulas, né, que devem ser cumpridas, mas também existem cláusulas que nem deveriam existir nos contratos, mas existem. E essas cláusulas também o doutor Ricardo está aqui para denunciar. Seja bem-vindo, Ricardo Leal, advogado do consumidor, blogueiro agora, né? Olá, doutor Elder. Olá, doutora. Consumidores, bancadas, saldos. Igual explicitamente falado pelo doutor Elder, aqui nós vamos tratar das abusividades, o que é mito e o que é realidade, porque a grande dúvida, igual o doutor Elder falou, é que na televisão divulga milagres. Milagre. Advogados fazem milagres com suas palavras. Então aqui nós vamos tirar todas as suas dúvidas com profissionais aqui, especialistas na área e, como se diz, doutor Elder, os consumidores, nossos patrões, estamos aqui para beneficiá-los. É isso aí, os consumidores são os nossos únicos patrões. Só a vocês, consumidores, nós devemos algum tipo de reverência, né, doutor Ricardo? Isso. Eu também quero deixar aqui, doutor Elder, meu nome é Ricardo Leal, sou advogado especialista em direito bancário e direito do consumidor, secretário-geral da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Goiás. Você tem muito trabalho esse ano, então, né? Muito, muito. E é uma honra e um prazer estar aqui e dividir essa bancada maravilhosa com vocês. Mais uma vez, saldos. Saldo é isso aí, Ricardo Leal. E outra coisa, se você gosta de um videozinho diferente, já convido a seguir aí o Instagram do Ricardo Leal. Como é que é lá, Ricardo? ricardoleal.adv, nosso Instagram. Esse homem é tão louco que o último vídeo dele saiu de dentro da piscina com terno e tudo, né? Prometendo ali trazer soluções práticas para os consumidores.
Então o cara é maluco mesmo. Sai aí com carro conversível na rua, cheio de gracinha. Cheio de gracinha. Você viu, doutora Kelly, já os vídeos dele? Gozado, né? É maravilhoso. Ele é um gozador profissional. Esse terno, inclusive, doutor Helder, Helder tá lá Piscina. para poder a gente fazer um rateio, viu? Que o cloro comeu Acabou, todo. né? Acabou, Terno, é, né? Tudo por um vídeo. 2 segundos de vídeo saindo da piscina com esse terno, né? Acabou com... Mas é isso aí. Agora você é secretário, vai ter que arrumar outro terno. Tudo pelos consumidores, tudo pelos consumidores. Tudo pelos consumidores, nada contra os consumidores. Sem enrolação, então, se você está chegando agora, você está no Reclame Já, o canal do consumidor. Meu nome é Helder Leite, ao lado de Ricardo Leal e Kelly Luiza, falando sobre contratos bancários abusivos. Doutora Kelly, a primeira pergunta aqui no nosso bate-papo. Na verdade, isso aqui não é uma entrevista, é muito mais um bate-papo, né? Para gerar um engajamento com o consumidor. Mas me diz aí, quais são os tipos de abusividades, né, mais comuns encontrados hoje nos contratos bancários? O consumidor chega lá no escritório, traz a demanda. O que é que está sendo mais verificado hoje? Qual é a maior sacanagem que se encontra hoje num contrato bancário que os consumidores estão apresentando? Qual é? Então, doutor Helder, é o seguinte, trazendo aos consumidores, porque isso, os consumidores mesmo, eu vou ensinar e vou falar uma prática que eles precisam identificar. Antes de assinar o contrato, ler as cláusulas. Então, tá. Vou dar 4. Um deles é os juros remuneratórios acima da taxa do mercado, previsto pelo Banco Central. Cada mês, o Banco Central traz uma taxa para ou contrato de empréstimo, ou um contrato de financiamento de imóvel, ou um contrato de empréstimo consignado. Cada um tem a sua regra. Uma taxa de juros permitida. E os bancos, as instituições bancárias, na maioria das vezes, não seguem essa regra. E vocês, consumidores, estão preocupados somente com as taxas de juros. E vai muito além, né, do que um cálculo e verificar o erro abusivo da taxa de juros. Tem a tarifa de cadastro. Muitos, na parcela que vocês pagam, vamos supor, um financiamento de um apartamento. Vocês estão preocupados, procuram advogados especialistas em... Fiquem atentos, tem que procurar advogado especialista para resolver a questão bancário ou consumerista, pessoal. Não adianta procurar advogado criminalista ou de outras áreas. Tem que ter foco, é igual médico. Médico, quando estamos com algum problema no coração, nós procuramos um cardiologista, não vamos em um ortopedista, tá? Então, é muito além do que dos juros. Então, o advogado e vocês, consumidores, precisam identificar a tarifa de cadastro. A parcela que, por exemplo, deveria ser R$ 1.200 mensal do apartamento que vocês financiaram, Minha Casa Minha Vida ou não, com certeza, quando eu, na maioria das vezes, vou analisar, a parcela deveria ser R$ 900. Por quê? Essa tarifa de cadastro não é só uma vez, é mensalmente 30 anos pagando isso. A outra questão é a tarifa de administração. O banco cobra essa tarifa mensalmente, embutido no financiamento, dizendo que está administrando o contrato. Gente, fique atento, consumidores, fiquem atentos, e isso não é permitido. Outra, venda casada, são chamadas de venda casada. É a venda de seguro e serviços. Seguro prestamista. Pessoal, eu acho legal ter esse seguro. Por quê? Comprou um imóvel, veio a falecer, esse seguro garante a quitação do imóvel. Ficou inválido, aposentadoria por invalidez, esse seguro quita o imóvel. Então, eu acho importante ter. Porém, tem que observar se está dentro dos valores permitido pelo Banco Central. A outra questão é uma taxa que eles cobram. Essa taxa que eu falei para vocês, a taxa de administração, o Banco Central permite. Tá? Na data de 31 de janeiro de 2023, o Banco Central deu um parecer que é vigente até o momento, que essa taxa pode ser em cada parcela, porém, no limite até R$ 25. Fiquem atentos. Esses são os tipos de abusividades. Tem mais, doutor Helder, mas eu vou terminar por aqui. Pois é, e isso aí é só um pouquinho, né, do que vocês, consumidores, podem verificar num contrato. É claro que vocês não têm a obrigação de saber o juridiquês, saber conceito, saber o que pode e não pode. Para isso existem os advogados. Para isso você vai consultar o seu advogado de preferência, o seu advogado de confiança. Mas não sugerimos e nem indicamos de forma alguma que você meta a cara num contrato de financiamento, um CDC de um veículo ou de um imóvel, que hoje casas e apartamentos estão caríssimos, sem antes levarem a minuta desse contrato para um profissional dar uma analisada. É certo que você vai encontrar algum tipo de pegadinha ali, seja na redação de alguma cláusula, seja na evolução dessa dívida, que hoje você está empolgado,
para assinar o contrato, você acaba aceitando qualquer coisa. E depois, para você revisar e mostrar que aqui você foi enganado ou que uma situação é adversa, é muito mais difícil. Então, consulte sempre seu advogado. Ô, Ricardo, eu passo para você também emendar. Completa aí, dessas práticas abusivas que têm chegado no escritório, o que você tem verificado? Como é que os juízes têm se comportado quando você demanda, né, leva ao conhecimento através dos processos, essas práticas abusivas? Os juízes têm sido sensíveis com os consumidores, ou têm feito vista grossa, deixado o pau torar? Como é que está funcionando isso aí? Eu tenho percebido muito nas decisões judiciais que os bancos não precisam de advogados, com todo respeito à classe. Sim, tem as exceções, mas nós, consumidores, eu sou consumidor, doutor Helder. O senhor é consumidor. Nós, consumidores, estamos tendo muita dificuldade nos julgamentos das ações consumeristas. Porque como ela cria um volume maior de processo no judiciário, começa a ter aquelas decisões Ctrl-C, Ctrl-V. Copia e cola, né? Como é que é a decisão copia e cola, Ricardo? Eu vou falar a verdade, viu, doutor Helder? Eu acho que eles não estão nem copiando, eles só estão colando. Aí cola, pega do jornal, pega do chão, porque o que está saindo é assim... eu, inclusive, eu marquei uma entrevista com um juiz, questão de ética, eu não posso falar o nome, onde, numa reunião online, ele olhou para mim e falou, doutor, realmente essa decisão não corresponde ao seu pedido. Eu peço desculpa. E, segundo ele, me informou que os juizados especiais cíveis, onde limita as ações até 40 salários mínimos, virou uma vara cível de 40 salários mínimos. Sobrecarregou muito. E tem comentários de proposta para subir para 60 salários mínimos. Fica como no juizado federal, né? Federal, Aí eu não sei o que vai virar. Porque do jeito que já se encontra, tá quase impossível dar uma decisão analisada, estudada. Não, mas nós não temos nada com isso. Se o judiciário não pode assimilar, absorver as demandas, ele tem que quebrar o monopólio, aceitar quebrar o monopólio e dividir isso aí. Da forma como está, não dá. Até sugiro, consumidores, não vai para juizado, não. Consulte seu advogado e vai ser melhor tratado numa vara civil e olha lá. Se você puder. É recomendação. Mas antes de passar de girar aqui a pauta, ainda tem uma cláusulazinha, uma cobrança, doutora Kelly. A senhora falou de muitas aí, mas eu lembrei de outra aqui, a taxa de vistoria de veículo no financiamento. Eu ia comentar, Pois, sabe de por quê? imóvel também, né? Imóvel. Só que imóvel eles é fazem. legalizado. Só que a Caixa Econômica, o banco... Inclusive, né? Não, eles fazem pelo menos o serviço, prestam. E o de veículo, que ninguém vistoria coisa nenhuma? O banco não vai lá na loja vistoriar o veículo que está sendo dado em garantia. Mas confira, pegue o seu contrato de CDC ou leasing e verifique se lá na descrição dos serviços prestados, além do valor principal emprestado, IOF, taxa de abertura de cadastro, aquela troçada toda, confira se existe lá a tarifa de vistoria de avaliação do veículo. Se tivesse tarifa lá de R$600, R$800, sei lá quanto custa um trem desse, é alto. Mas se você souber que o banco não prestou esse serviço, você tem direito de pedir a exclusão dessa tarifa e quem sabe até uma restituição em dobro se você tiver pago. Por quê? O banco não pode cobrar de você, apesar de ser lícito, vistoriar e cobrar, ele não pode te cobrar e não fazer o serviço. Ou te cobrar por uma vistoria. Que dia que você vai fazer a vistoria? Não vou fazer, não. Pô, aí não, né? Aí não vale. Então, fique atento, mais essa cláusula também. Taxa, você que está comprando um veículo financiado, confira lá no seu contratozinho e pergunte ao vendedor, tem tarifa aí? Estou pagando tarifa para o banco para ele vir aqui avaliar o carro? Sim. Que dia que ele vem avaliar? Não vem avaliar não. Então tá bom. Você já sabe. Ou tira aquilo ali ou cobra depois. Já emendando, Ricardo, girando a notícia aqui, já emendando com o Ricardo Leal, que concluiu por último, mas sobre juros, Ricardo, ainda existe aquela mística da limitação constitucional de juros? Não existe, né? Como é que está funcionando hoje a questão do juro? Porque o consumidor, sem o conhecimento, e é natural que ele não tenha, porque ele não é obrigado a ser advogado nem jurista, ele pensa que existe uma limitação de juro. Juro legal, é o juro da Constituição, isso é juro abusivo. Mas como é que está funcionando, né, na prática? O que é parâmetro razoável para a gente entender? Existe limitação? Não existe limitação? Juro é livre? Tem Banco Central? Como é que está funcionando a questão de limitação de juros nos contratos? Muito importante, doutor Helder, muito importante. E fazendo um complemento anterior, essa questão do tarifa de cadastro, por uma questão de ética, eu não posso mostrar o nome do banco, doutor Helder, mas não é para assustar, não. Olha esse contrato que chegou para mim, um financiamento de R$47 mil,
Certo. Cobraram 12.243 de TAC. Tarifa de abertura de Aqui, ó, tá aqui, cadastro. Para colocar os nomes dele no sistema, hein? 20% do valor de tarifa. Já é entregação. Eu quero trabalhar nisso aí. Ó. Qual que é a sua função? Cadastrar contratos. Então, Ué. o que está dando muito êxito, e eu levo aqui aos consumidores, mas para isso, doutor Helder, eu torno a repetir, procure uma pessoa especializada. Igual a doutora Kelly comentou, não vá em qualquer um, porque a questão de analisar um contrato não é simplesmente ligar para um advogado, eu comprei um financiamento. Não. Marque uma consulta, leve o contrato, ele vai analisar, vai dar um parecer para você, onde vai ver essas abusividades. Por exemplo, doutor Helder, igual o doutor falou, essa TAC. O que eu tô... Doutor Helder, eu vou levar uma informação muito bem na prática para os consumidores, tá? Para eles entenderem e eles verem a gravidade disso, tá? Com certeza. Então, veja só, essa TAC, tarifa de cadastro. Eu estou com um contrato aqui de 47 mil de financiamento, onde cobrou 12 mil e quase 12.300 reais por uma tarifa de cadastro. Fora até da realidade. Então, o que acontece? Que eu estou tendo muito êxito. Em todas as ações que o valor da tarifa de cadastro estão sendo colocada em porcentagem do contrato, doutora Kelly, estão pondo em porcentagem. Nossa, é terrível, né? Já tem o IOF, que é por porcentagem. Agora, exatamente. então, a minha tese, eu estou pedindo para aplicar uma média que eu busco no Serasa, que é de R$100, uma tarifa de R$100. E a maioria dos juízes estão concedendo. Então, por exemplo, o último caso que saiu uma sentença ontem, 6.500 de tarifa de cadastro. Eu pedi para deixar R$100 como a tarifa de cadastro, porque o nome fala tarifa de cadastro. Eu vou consultar o seu cadastro. É só uma consulta, né? Simplesmente. E a média que está no Serasa pela internet é R$50. Eu coloquei um valor de 100, os juízes estão aceitando, manda devolver o valor que cobrou excedente corrigido. Alguns juízes condenam um dano moral e também a questão da repetição de débito. Mas é uma grande sacanagem esse tipo de cláusula, Ricardo, doutor Ricardo, Kelly, porque inviabiliza. Um contrato de 47 mil foi 12 mil? 12.200 Pois é, então há uma quebra da base de confiança do contrato. Esse contrato deixa de ser harmonioso, ele se torna desequilibrado. Imagine isso elevado à escala da 10ª potência. Se o cara vai financiar uma casa, um apartamento de 500 mil, que hoje não é mais alto padrão, 500 mil é uma coisa modesta. Aí, daqui a pouco estão cobrando quanto esse cara? 50 mil para cadastro? O que é isso? Né? Consumidor, não aceite. Analise seu contrato. Leve a um profissional, estude o seu contrato. Não assine na correria, na euforia, na promessa de que você vai ganhar um cafezinho, uma Coca-Cola, alguma ladainha qualquer aí, como eles fazem lá em Caldas Novas, não. Faça isso não. Mande uma foto, faça uma videochamada, vai pro cantinho da sala, liga pro seu advogado, faz uma consulta extraordinária ali com ele, antes de entrar numa latada dessa. É mais difícil remediar depois do que você se prevenir antes. Não assine contratos, não contraia empréstimo na emoção. Ricardo, mas e o juro? Como é que tá fazendo? Como que o consumidor vai fazer com o juro, hein? O juro, tem uma discussão muito, muito boa sobre isso, e muito mito e muita realidade, viu, doutor Helder? Então fala aí. Porque assim, o pessoal fala 12%, não, isso já acabou, não existe. O juro ele pode ser cobrado, o juro remuneratório. Porém, ele tem que estar na taxa média de mercado. O que é taxa média de mercado, doutor Helder? Para o povo entender. É a taxa que o Banco Central libera da média dos bancos, todos os meses. Então, por exemplo, você pega um contrato que foi realizado em 2024. Então, você vai entrar no site do Banco Central, mas deixa seu advogado, viu, doutor Helder? Porque as pessoas Mas querem... é bem intuitivo o site, né? É bem intuitivo. Entrou lá no Banco Central, ele tem uma planilha com todos os serviços e a taxa média praticada no período, né? Só que aí você olha a taxa média de mercado, olha a pegadinha, doutor Helder. Fala aí, a pegadinha. Olha a pegadinha. Digamos que lá está 1,83 e seu contrato está 1,83. Tem ilegalidade, doutor A princípio, não, né? Não. E onde está a pegadinha? Eu já fiz os cálculos num perito, que a gente manda para um perito para ele fazer as recalcula análises. tudo, Exatamente. Né? A mesma taxa que estava no contrato, 1,83, que é a mesma taxa média de mercado, 1,83. Na prática, estava sendo de quanto? Estava mais ou menos 2,10. Que no final, para o consumidor, dá uma diferença, né? Olha só, doutor Helder.
Eu estou te cobrando 1,83. A taxa média de mercado no Banco Central está 1,83. Mas espera aí, mas o perito fez os cálculos? Está dando 2,10. Opa, espera aí. Então a pessoa acha que essas ações revisionais é para tirar vantagem, para malandragem, não. Na verdade, é para tirar vantagem da instituição que jogou sobre você, né? Exatamente. Então tem muito mito e muita realidade. E não duvide, consumidor, acontece. E muito. Todos os contratos que estão chegando no escritório tá tendo uma cláusula abusiva, uma cláusula que não permite ser cobrada pela legislação, doutor. É isso mesmo, Ricardo. E essa questão da limitação constitucional do juro realmente acabou lá em 2003, quando revogaram expressamente os artigos da Constituição que falavam nisso. Naquela época existiam muitas ações revisionais invocando a limitação de 1% ao mês. Mas isso, repito, 22 anos que isso aí foi abolido, que acabou. Então, desde então, passamos a trabalhar com, entre aspas, livre mercado, que não é livre, é um oligopólio de instituições que ficam ali brincando entre elas e combinando para que se fixe depois a chamada taxa média, né? Porque, na prática, essa taxa média não deixa de ser alta. Os juros praticados no Brasil são altos. Mas, respondendo aí, deixando claro a você, consumidor, não existe esse negócio de limitação de juro, tá? Isso é algo que já existiu, acabou. Então, como o Ricardo explicou aqui, hoje isso não existe mais. Então, não caia mais nessa falsa promessa de achar que vai reduzir seu contrato de um percentual de 5%, 7% ao mês para 1%, que você não vai conseguir, porque essa não é a taxa média do Banco Central e não será, dificilmente será, dependendo do tipo de serviço. Giro de pauta aqui, girando a pauta, voltando com ela, Kelly Luiz, especialista em direito do consumidor e direito previdenciário. Doutor, duas áreas totalmente distintas. Aliás, tá dentro do direito público, dentro do direito privado e tal. Mas como é que tá para conciliar isso aí, hein? Direito do consumidor, direito previdenciário, como você está fazendo na lida do dia aí? Então, doutor Helder, são duas áreas em que eu sou especialista, direito bancário e direito previdenciário. Ao contrário do que muitos pensam, tem correlação sim. Por quê? O direito bancário, o Banco Central, as instruções normativas regulam quando esse pensionista ou aposentado que recebe um benefício, ou seja, pelo regime geral ou regime próprio. Regime geral é o quê, pessoal? Consumidores. Eu recebo uma aposentadoria, uma pensão por morte ou um benefício por incapacidade permanente pelo INSS. Regime geral. Regime próprio é quando é aposentado concursado, e está recebendo aposentadoria. Então, o direito bancário regula quando esse idoso ou aposentado recebe um benefício e desse benefício faz um empréstimo consignado, um financiamento que é descontado desse benefício. E os juros, a maioria das vezes, é abusivo. E outra, você aposentado, pensionista, sendo do regime geral ou regime próprio, saibam que quando vocês procuram esses correspondentes financeiros que ficam representando os bancos aí nas avenidas, nas esquinas, ou eles se equiparam a banco, da mesma forma que faz o empréstimo com ele, ou um cartão de crédito consignado, com desconto o RMC, o RCC, que muitas vezes é abusivo e vocês não sabem. Também pode procurar um advogado especialista, porque vai rever esses contratos. A maioria são abusivos. E outra, pessoal, assim como advogado e médico, que eu falei agora há pouco, a especialidade, saibam, coloque na mão de um advogado de confiança que já vai ter o contador que vai fazer esses cálculos. Porque contador também tem os especialistas nesse tipo de cálculo e os que não são. Porque muitas das pessoas que vêm até mim, até o meu escritório, procurar para rever esses contratos, às vezes já chega com um contrato de um contador em mãos. E quando a gente vai rever, doutor Helder, tá tudo errado. Por quê? Não é a especialidade do contador, doutor Ricardo. Então, assim, tem que ter cautela. Então, procure o advogado de confiança, a advogada, e aí faz tudo. Não chegue com cálculo, achando que é aquilo ou isso. Deixe o especialista dirigir o que é que vai ser feito os próximos passos. Doutora Kelly, a senhora não quer me aposentar, não, doutora Kelly? Doutor Helder quer ser aposentado pela doutora Kelly? Eu tô preocupado, né? Eu tô achando que eu já cheguei na idade da aposentadoria, viu, doutor Helder? Mas, Ricardo, aproveitando aqui o que a Kelly falou, olha que interessante. Prestem atenção, consumidores. Correspondente bancário. Eu vou voltar aqui a palavra para a Kelly, ela vai reforçar isso aqui. Kelly, se o consumidor, o cliente,
A pessoa que vai atrás de um financiamento bancário procura aquela portinha lá de escritório que promete intermediar, mediar, facilitar sua comunicação com a instituição financeira para obter assinar aquele contrato, tomar aquele empréstimo, assinar e realizar o sonho da casa própria. Por exemplo, qual que é a responsabilidade desses escritórios de correspondente bancário? Então, doutor Helder, esses são as casinhas, né, que ficam bem são essas casinhas que ficam bem chamativas, correspondentes bancários. E quem gosta bastante é os aposentados. Eles adoram fazer empréstimos consignados e muitas vezes, doutor Helder, eles vão pedir empréstimo, por exemplo, 3.500. Esses são valores pequenos. Na verdade, eles fazem um cartão de crédito consignado, faz o saque, deposita na conta do que o aposentado quer e não fala que daqui 30 dias tem que fazer o pagamento no valor cheio, né, dessa fatura. Valor cheio, porque, na verdade, foi criado um cartão de crédito consignado. E o que ocorre? Os consumidores não sabem. INSS não informa, governo não informa. Como que vem discriminado lá no extrato? RCC ou RMC? Fiquem atentos. Essa sopa de letrinhas aí, né? Doutora Kelly, mas isso é grave. Gravíssimo. Ué, você pega as pessoas mais velhas, isso é grave. Ricardo, ele recebe 1.500 e bolinha lá de salário mínimo. Tá. Aí toma um empréstimo de R$800 e a instituição pega cartão de crédito. Empréstimo não. Pega esse limite do cartão, deposita na conta desse consumidor, desse beneficiário da Previdência, e ele gasta o dinheiro achando que aquilo ali é um empréstimo. Geralmente ele pediu, mas ele não daquela forma. Mas ele foi, só que ele não vai pagar parcelinha enganado, de R$80. Ele vai chegar no próximo mês a fatura de 800, 810, não, 850. na verdade a fatura não chega. Envia um cartão, em torno de 15 dias a um mês chega um cartão na casa de vocês, né? E vocês desbloqueiam ainda, para ficar pior ainda a situação, e utilizam. E aí, vai lá no consumidor.gov, quem é aposentado e recebe benefício pelo INSS. Vai lá no meu INSS, coloca o CPF e a senha e vai e tira os extratos. Se tiver RCC ou RMC, é isso que está sendo cobrado. O que acontece? Quando não paga o cartão de crédito, paga o mínimo do cartão. Tem clientes meus que me procuram que tá pagando isso há 5 anos. Pois mas vai chegar a fatura. Não chega, porque eles não enviam. A gravidade maior, exatamente. Não enviam. É uma coisa assustadora essa informação. Então ele vai tomar conhecimento na hora que vem o desconto. Não, ele não toma conhecimento. Ele vai descobrir quando chega no escritório que eu vou explicar a situação. Pois mas onde que tá o susto dele aí? Porque essa conta vai cobrar. Imagino, né, doutora, quando vem um contra-cheque. É o contra-cheque. Que hora que ele vai tomar conhecimento que ele caiu no empréstimo sem querer? Eu tô falando, por exemplo, de aposentado. Sim. Então, ele recebe pelo meu INSS lá. Certo. INSS. Eu não tô falando de regime próprio de concursado, não. Concursado tem que ir lá no seu sistema e puxar. Lá vai ter o desconto. Fez o empréstimo tal, 13º, RCC, RMC. São essas duas siglas. É assim. Só que eles não entendem. E aí nós, enquanto advogados, vai buscar no Banco Central, por quê? Outra questão, vocês estão fazendo empréstimos e não pedindo a segunda via do contrato. Não estão pedindo a evolução da dívida. Não saem de lá sem pegar, porque depois não consegue, só através de ação, infelizmente. Nem o Procon tem que pegar, tem que pedir no calor da contratação, né? E nem o Procon tá dando conta. É porque não existe o contrato, existe só uma condição geral. Não, existe. Existe? Existe. A maioria desses não vai lá nessas coisas. Mas como que eles tomam como que eles tomam consentimento? Manda gravar, eu autorizo, tira selfie? Tira selfie. Doutor Helder, é muito grave isso. Gravíssimo. E eu digo, por que não para? Não. Aí a culpa é do consumidor. Tudo nas barbas das autoridades, né? A culpa prende doutora. Prende um gerente, prende pra você ver se não vai... Ele não abre o bico, né? O senhor tá sabendo aqui que o senhor tá pegando isso, vai pagar tanto. A outra questão, doutor Ricardo, sabe o que é? É que, vamos supor, eu aposento. Eu sou especialista em previdenciário. Então, os meus clientes, quando eu vou ver, tá tudo endividado e não sabe. Tá grave. RMC, RCC, juros abusivos de empréstimo. E aí, só esse cliente vai dar umas 5 ações, por exemplo. Dá o quê? Captação ilegal. O juiz ainda alega que é captação ilegal. Predatória. Advocacia predatória. Doutora Kelly, vamos aproveitar aqui, vamos jogar agora com o sistema, não contra.
Quem sabe agora, doutor Helder, a DECOM vendo este vídeo, hein? Já pensou, doutora, deflagrar aquela operação? Uma grande operação. Do né? RMC. Já pensou? Prender um monte de banqueiros. Porque com certeza isso nunca chegou ao conhecimento Já pensou, deles, né? Goiás vai ser inédito, DECOM. É. Vai estar na mídia nacional, talvez até internacional. Como é que pode, né? Um Já golpe pensou? institucionalizado, né, cara? Legalizado. Institucionalizado. E Nas tá aí, barbas nas das barbas autoridades, né, dos Ricardo? profetas, né, doutor? Como Sabe o que dizia é lá o pior? o locutor, né? Nas barbas, Pelas barbas do profeta. E sabe o que é que mais me dói o coração? É porque, assim, eu falo, advogado tem que gostar de gente. Eu gosto. Né? Meus idosos, os clientes que me procuram. E essa é uma parte frágil da relação. Entendeu? Em vista do que eles ganham junto com os bancos mensalmente, quantos trilhões, sei lá, que eles arrecadam. E esse de grão em grão que eles estão pegando os clientes, que é muito pouco para eles, mas para o cliente é muito, É no que volume, está né? sobrevivendo, às vezes é doente, tem um câncer, precisa sobreviver, medicamento. Um benefício que é de um salário mínimo, hoje, R$ 1.518, o cliente o consumidor está recebendo R$ 600, sem desconto abusivo. Então, assim, é de dar dó. O cliente chega no escritório, não tem como você não dar uma cesta básica, sabe? No meu escritório, eu não vou mentir. Deem cesta básica. Tem, porque tem mãe lá, mãe solo, com 3 criancinhas doentes, recebendo BPC LOAS, que é o benefício que o governo dá, benefício de prestação continuada. E nesse benefício, com esses descontos, ela não sabe de onde, sabe? O primeiro, às vezes, está recebendo a primeira aposentadoria, o primeiro mês já vem com desconto. Nunca nem pegou na aposentadoria. Como, Já doutor começa Helder? endividando, né? Como que já vem Cara, com desconto? o BPC LOAS é o único benefício, o único programa social que eu sou favorável. Vou ser bem sincero, Ricardo, é o único. Porque ele é a linha divisória entre a indignidade e a mendicância e até o suicídio. Miserabilidade mesmo. Então, assim, mas por isso que tem que ter cautela para quem se concede. Tem que ter pente fino, sim. Ele não pode ser concedido para qualquer pessoa, de qualquer jeito, e principalmente que tenha saúde e idade de trabalho. Não. Isso aí é um tiro no pé do sistema. Exatamente. Aí vira aquela pirâmide da Previdência e depois estoura, explode, né, esse dique, e depois não dá conta de pagar os beneficiários. Mas é importante, sim, o benefício para o idoso que nunca contribuiu, achava que não precisava, tal, é importante? Sim, porque ele é um passo, é a última chance que ele tem de ter uma renda, não dá tempo, ele não vai ganhar vida, não vai ter hora extra, não vai ganhar força de trabalho, não vai acontecer nada, ele está na contagem regressiva para morrer. Então, assim, é até egoísmo eu dizer que eles não merecem. Não é questão de merecimento, porque é a última chance que eles têm de uma rendinha e não cair na miserabilidade. Doutor Helder. Mas, ainda assim, recebendo benefício. Aí, no primeiro mês, né, Kelly? Já vem com esse negócio de já começar a endividar, né? aí não dá. Tem uma Então, solução. pois é, então vamos falar aqui. Tem uma Contratos solução. bancários fraudulentos, mas não é só culpa do banco. E o INSS, que é o governo? E é o próprio dono da pirâmide, né? A própria pirâmide, estão coniventes né? com isso, doutor Doutor Ricardo. Helder, imagina se conceder esse benefício, porém proibido de fazer conseguir empréstimo. Era, antes no era. contra-cheque. Não, era o ideal, né? Era o ideal. Não, o BPC era proibido, voltou E era o agora. ideal que o BPC também Gente, Ah, mas voltou? que brasileiro... Voltou? Voltou. Ah, por que será, doutor Helder? Pois é, que lobby, né? Será que Pois tem uns é, lobistas, de repente, né? Talvez os consumidores foram atrás, né, doutor Helder? Eles Ó, eu foram lá pedir, quero. queremos ser enganados, por favor, nos engane, né? Queremos. Somos otários. Então, qual que é a importância de nós três estarmos aqui? Porque eu falo, toda gravação nossa, eu falo, a nossa função é social. A gente está aqui levando informações para vocês, consumidores, que o governo, o INSS, banco não passa, sabe? Isso é muito importante, porque eles estão sendo lesados diariamente, no pouco, que é muito para cada brasileiro, sabe? Não tem como. Um brasileiro hoje, para sobreviver com salário mínimo, tem que fazer um empréstimo, às vezes, para fazer um curso, Não, para melhorizar. bico. Ninguém fica só do salário. Tem Pois bico, é, tem que vender então, cachorro-quente, vender pão de queijo, docinho. Aí, doutor Helder e doutora Kelly, vem o judiciário com essas indenizações Miserentas, né? pequenas, onde o consumidor não repara nem a unha dele, esses valores. Nem a unha. Repara pororoca nenhuma, porque tem aquela tese da nossa colega lá, né? Inclusive, nós fizemos uma live, tem ela que salva no canal do consumidor, da teoria da adequação inflacionária. Sim. As indenizações estão vindo totalmente defasadas, desatualizadas no índice, né? Baseada nas decisões de 15 anos atrás, 20 anos atrás. Ou seja, a moral do consumidor continua valendo nada aqui nesse país nosso. Nada. Exatamente. Ricardo, antes de girar, antes de ir para o segundo bloco, segundo bloco do nosso programa, preciso finalizar aqui a primeira parte. E eu volto contigo aqui. Estou com Ricardo Leal e Kelly Luiz aqui no canal do Consumidor. Reclame já. Ricardo Leal,
Existe aí direito bancário, essa divisão, né? Direito bancário, direito consumidor. Pra mim é tudo a mesma coisa, cara. Mas é ou não é a mesma coisa? Explica aí pro consumidor que às vezes tá procurando uma especialidade ou acha que, né, que é a mesma coisa, não é? Me diz aí, existe... Qual que é a relação do direito bancário e o direito consumidor? Então, vamos lá. Tem muito mito, muita realidade. E uma coisa, antes de responder, doutora Helder, que eu queria aqui deixar expresso também, é a questão da relação entre o direito bancário e o direito consumidor. Porque no cenário econômico brasileiro, a relação entre os consumidores e o banco, ele é crucial para a sobrevivência, para o país, para o giro. Essa é a dinâmica financeira. Ela reflete a interação entre os cidadãos, perdão, não sou o Lula, viu, doutor? Desculpa. Às vezes é um pouco nervoso, a gente Você não fez o L, não. Não, misericórdia. Não. Então é o seguinte, tem muito mito e muita realidade, doutora Kelly, né, nessa situação. Por exemplo, doutora Helder. Balancear, né, as duas. Essas indenizações, essas revisionais vai prejudicar os bancos. Doutor Helder, isso é o maior mito. O lucro, a senhora estava falando aqui, doutora Kelly, a questão do lucro, eu acompanho, doutor Helder. O lucro, por exemplo, não vou falar de banco, mas lucro bimestral, semestral de um banco. Lucro líquido, viu, doutor Helder? Líquido. Eu estou falando aquilo que sobrou. É na média de 6 bilhões. Nossa. Você sabe o que é bi, doutor? 6 bi, 5 bi. É o lucro líquido. Tem lucro bimestral. Anual, doutor Ricardo, mais ou menos. Anual deve chegar, se você pegar pelo bimestral, semestral de 4 a 6 bi, deve dar na casa de 10 bi para cima. No mínimo, doutor Helder. Lucro líquido. Lucro líquido. Ou seja, está tudo dentro do cálculo. Eles calculam quantas pessoas eles vão lesar, eles calculam quantos eles vão passar para trás, já sabem quantos vão, a média que vão recorrer, vão levar até a última instância. E se não levarem, eles levam até a última instância para enrolar também os pagamentos, se puderem, né? É assim que o banco faz. Apesar que eu não sou contra o banco, não. Por mim, que deveria ter muitos bancos aqui, sem, claro, os oligopólios e que ficam dominando o mercado, né? Sou a favor das fintechs. Essas fintechs aí ajudaram muito os pequenos consumidores. Gente que nunca teve um cartão, nunca teve um crédito. Hoje tem um cartão roxinho e um limite de crédito lá de R$200. Para quem nunca teve nada, nunca teve nome limpo, já é alguma coisa, é um start, né? Mas é isso aí. Vamos para o segundo bloco, então? Vamos girar aqui, girando a pauta aqui no nosso programa Reclame Já, o canal do consumidor, falando com Ricardo Leal e Kelly Luiza, nessa parceria hoje, nesse programa especial, essa parceria entre os escritórios de Ricardo Leal, Kelly Luiza, Helder Leite do Reclame Já, trazendo conteúdo sobre contratos bancários abusivos, como identificar as principais cláusulas, as principais ocorrências e sacanagens praticadas pelos bancos e não corrigidas no âmbito administrativo ou judicial. Daí a necessidade de você procurar sempre um advogado, não ser um aventureiro de Google. E vamos para o segundo bloco. Então eu volto aqui com a Kelly, que vai me dizer o seguinte, doutora Kelly, assim, quando os consumidores encontram essas abusividades nos contratos, né, celebrado com as instituições financeiras, os bancos, né, na prática, verificada a irregularidade, ou identificada a irregularidade, ou quando com a suspeita, passa o caso para o escritório, vocês lá identificam as irregularidades. Qual é o primeiro passo, então, nessa orientação do consumidor? Já chega com o pé na porta? Já é ação judicial? Não é? Tem notificação? Não tem? Começa por onde? Primeiro passo para o consumidor que identificou a sacanagem no seu contrato. Por exemplo, ele leu lá o contrato e identificou lá a tarifa de abertura, tarifa de cadastro. Tarifa de abertura de cadastro. De cadastro. Ou então de avaliação do veículo, que nem foi feita. Ele identificou uma irregularidade. Qual é o primeiro passo lá no escritório? Então, doutor Helder, só voltando ao assunto, vou responder posteriormente, a importância de nós três estarmos unidos aqui, os advogados, consumeristas e advogados bancários, por favor, pessoal, nós precisamos nos unir em prol dos consumidores, que é a parte mais frágil, para que possam gerar precedentes favoráveis. As indenizações estão sendo irrisórias. Assim, é bagatela, está assim, né, doutor Ricardo? Estimula os bancos a cometerem esses ilícitos.
E quanto mais nós buscarmos, unirmos para ter precedentes favoráveis, vai elevando o patamar. Porque que um banco paga R$3.000 de indenização, vamos supor, num contrato desse seu aqui, de 12 mil de TAC? Por que o banco pode roubar 12 mil numa o quê? canetada e o consumidor não pode ser indenizado em 12? Pois é, onde que vai ferir o bolso do banco? O tal do sanção. enriquecimento. Quem tá enriquecendo é esse maldito aqui, ó, que tá cobrando 12 num contrato de 47, ó. Eu tive, no passado, um amigo gerente de banco, por questões de éticas e nem para não ferir a ética republicana. Sim. Ele falou, eu comentei, doutor Helder, sobre isso. Era uma questão até de devolução de cheque pela assinatura. Às vezes, um cliente fez um teste, assinou totalmente o oposto e o cheque não foi devolvido. Eu falei, olha, isso gera uma indenização. O senhor sabe o que ele falou para mim, doutor Helder? Ele falou assim, Ricardo, sai mais barato eu pagar uma indenização de 2.000, que eu protelo 2 anos, do que eu pagar um funcionário para ficar o ano inteiro fiscalizando esse serviço. Um auditor, em todos os encargos, trabalhistas, etc. E tal. Então, quer dizer, ele já tem, entre aspas, o amparo do judiciário para cometer essas ilegalidades. É o que nós chamamos de conluio, né? Se condena valores irrisórios, que acaba sendo um reestímulo, um passaporte recursal para o consumidor ter que continuar enfrentando esse martírio do judiciário. Mas eu tinha atropelado a doutora. E eu quero a minha resposta aí. Eu também quero, doutora Helder, Então, que eu tô curioso. Qual que é o primeiro passo aí? O doutor Helder perguntou, após vocês, consumidores, encontrarem abusividade no contrato, como fazer para reparar esse dano? O que ocorre? Nós temos, quando um advogado especialista ajuiza uma ação, que é a ação revisional, nós temos 2 tipos de indenizações que vocês têm direito e não sabem. Vocês só focam no dano moral, mas são 2 tipos de danos. Um é o dano material. Material é o quê? Vamos somar o que vocês já pagaram de parcelas, vamos supor, igual o doutor Ricardo falou, o TAC. O que deu de parcelas já pagas? Faz o cálculo com a correção monetária até o momento da ação, e tem que ser devolvido em dobro. Repetição do indébito com juros e correção monetária. Esse é o dano moral. Além do dano, esse é o dano material, além do dano moral. Então, o que ocorre? Primeiramente, o consumidor verificou a abusividade, tem que estar com o contrato em mãos e a evolução da dívida. Sempre procure um advogado especialista com esses 2 documentos. O resto, o advogado vai providenciar. O que é? Tem uns que cabe até boletim de ocorrência. Por exemplo, boletim de ocorrência, porque às vezes dá até estelionato. Entendeu? Mas, primeiramente, vamos tentar buscar o PROCON. Eu não gosto que os consumidores que chegam até mim já chegam com a reclamação do PROCON, não. Porque eles ficam muito nervosos e com razão e não sabem contar o fato. Às vezes conta o fato, não conta com detalhes. Né? Fica uma narrativa muito sucinta, mal feita, fica né? mal feita. E aí também... E então, assim, o advogado consumerista ou o direito bancário vai fazer, né, fechar essas brechas. E outra coisa, pessoal, eu não abarroto o judiciário. Muitas das minhas soluções é extrajudicialmente, onde eu vou resolver no banco. Faço notificação extrajudicial e ali mesmo eu resolvo. Até mesmo a restituição do débito em dobro, que é a repetição do indébito. Não tem um dano moral, porém resolve. Para que abarrotar o judiciário com coisas desnecessárias? O banco resolve sim, pessoal. Mas se eles forem lá sozinhos, não resolve. Lembrando, né, doutora Keila, que dano moral não é automático. Dano moral não é lugar de você querer fazer uma boquinha, entendeu? Tem que ser uma coisa séria. Dano moral, ele ocorre quando há violação aos chamados direitos da personalidade. Então, a primeira pergunta que nós fazemos ao consumidor é o seguinte, houve um fato ilícito, houve um problema aqui contratual e isso aqui, aonde que isso aqui se transbordou, aonde isso aqui atingiu a sua honra, a sua dignidade, o seu decoro, o seu âmago, o seu íntimo, os seus afazeres, sua saúde mental. Se a resposta for negativa, não atingiu coisa nenhuma, infelizmente, vai cair na vala do mero de sabor. Agora, se aquilo ali, se aquela infração contratual se transborda, né, e avança para outros espaços, como da honra mesmo, a honra objetiva, a honra subjetiva e outros direitos da personalidade, seguramente o dano moral vai te abraçar.
mas não é automático. Não existe causa automática. Exatamente. Doutor Helder, só complementando, é importante esclarecer que para uma ação revisional, primeiramente, tem que mostrar a que teve boa fé, tentou resolver extrajudicialmente com as instituições bancárias. Sem essa Geralmente você faz isso com a notificação. Notificação extrajudicial, reclamação no PROCON, boletim de ocorrência. Tá? E a evolução da dívida, porque é ali que o advogado ou o contador especialista fará os cálculos, que é com as parcelas vencidas e vincendas. A vencer, né? As vincendas. Exatamente. Mas é isso. Ô, Ricardo, vamos girar aqui, nós estamos caminhando para a nossa reta final. Vamos lá. Me diz aqui, quais são as consequências, né, para as instituições financeiras, para elas, no campo prático, dessas ilegalidades que nós levantamos aqui até agora? As pessoas acham que as consequências são só financeiras, viu, doutora Kelly? Mas não é. Vai muito além. Tem a reputação. Exatamente. Olha só, doutor Helder. Sai uma sentença favorável, onde o Banco X foi reduzido o seu contrato, uma vez que estava fora da média de mercado, abusividade de cláusulas de tarifa de cadastro, etc. e tal. Aí sai na internet. Isso enfraquece a instituição. Se não enfraquece, mas incentiva outros consumidores a procurar os seus direitos. Exatamente. Então, essa reputação, o banco olha, peraí. Então, ela é muito importante essas decisões serem divulgadas, porque não atinge somente o financeiro. Essa reputação vale mais do que dinheiro, porque talvez, por exemplo, essas TAC, como é que um cliente vai exigir que tire essa tarifa de cadastro? É um contrato de adesão, você chega lá, tá tudo pronto. Exatamente. Não tem como você mudar. É standard, né? Contrato tem padrão. como. Ou ele aceita aquilo e depois procura Uma condenação de um cliente que nós ganhamos a ação procedente e julgou, nesse caso, uma tarifa também em excesso, em R$2.000. Eu fiz o recurso na turma recursal. E na sustentação oral, eu pedi pela ordem, após a minha sustentação oral, que o relator falou: os seus clientes, os consumidores assinam o contrato, depois quer que o judiciário corrija. Ué, não tem como corrigir antes, ô infeliz. Eu virei e falei: jamais. Não tem como. Eu falei: e o social? Nós estamos falando aqui numa casa de interpretação de leis. E o social? E eles mudaram, pediram vista e assim aumentaram. Mas é sofrimento, doutor Helder. É sofrimento. Não, é estranho você ter que relatar isso, né? É claro, o magnânimo, é claro que eles precisam assinar, ter acesso ao bem para depois recorrer, porque não lhes é dada a oportunidade de discutir a formação da cláusula. Por isso é chamado cláusula por adesão, meu Deus do céu. Tem que escrever, né, Ricardo? Vamos escrever aqui, ó. Adesão. Aqui. Adesão. Não tem como eu discutir antes. Então, ou eu assino e depois discuto, ou nada feito. E aí? É sofrimento, só sofrimento. Revoltante, cara. Revoltante. Eu volto aqui para Kelly, girando aqui. O Kelly, agora o Ricardo falou sobre as consequências para as instituições financeiras dessas reclamações, dessas demandas, né? E quando nós falamos da revisão contratual, né? Quais os impactos e consequências que uma revisão contratual pode causar? Na prática, o que o consumidor deve esperar com as revisões contratuais? Então, consumidores, o que pode esperar de uma revisão contratual? Quais as consequências? São só consequências positivas. Se não ajuizar, se não buscar os seus direitos, muitos brasileiros sabem que tem direito, mas tem preguiça, porque tem que correr atrás de muita documentação, entendeu? Mas é o quê? Readequação das parcelas, tirando o que for abusivo, colocando o juro devido e tirando as vendas casadas. Igual eu falei, uma parcela de um financiamento de um imóvel que pode estar pagando mensalmente R$ 1.600, cai em torno, um exemplo, tá, pessoal? De R$ 900. É o que deveria ser, sem as vendas casadas e com os juros corretos que o Bacen permitiu naquele dia, naquela data do contrato assinado entre as partes, que é você, o consumidor, e o banco. Né? Outra coisa, que isso eu peço a readequação e o advogado pede em sede de liminar. Muitas vezes o juiz já concede de liminar inicialmente, já
antes da ação terminar, antes da sentença, vamos readequar a parcela, porque esse consumidor é a parte mais frágil. E outra coisa, com a condição de... outra coisa, se o juiz não der, por exemplo, mas o cliente não tem condição de pagar, está com parcelas atrasadas, pode conceder liminarmente, que é o quê? Inicialmente também, o quê? Olha, banco, enquanto não discutir essa questão aqui até o final, não é para cobrar desse consumidor, não é para negativá-lo junto ao SPC Serasa, não colocar na lista negra dos bancos. Vocês sabem o que é a lista negra dos bancos? Muitas vezes, muitos, e eu estou falando só de consumidor, doutor Ricardo, que vive na miserabilidade, não, estou falando de milionários também. Sim. Tá? Vou lá no banco, no meu banco preferido, quero fazer um empréstimo, fechou as portas para mim, 500 mil reais. Por quê? O banco tem uma lista negra. Todos os gerentes, todos os bancos, eles têm uma correlação por trás que vocês não sabem. Que está lá. Se você quitar, se dá um desconto para quitar um empréstimo, você fica negativado lá com o que deveria pagar sem o desconto. Tá? Então, nós advogados, enquanto advogados, temos acesso a essa lista negra. Vocês é mais difícil de saber. Mas é isso, doutor Helder. É esse que é o resultado favorável e maravilhoso de ajuizar uma ação revisional. Se você está chegando agora no finalzinho deste conteúdo, você está no canal Reclame Já, o canal do consumidor, hoje numa parceria, numa edição especial entre o canal e os escritórios de Kelly Luiza, advogada especialista em consumidor bancário e previdenciário, e também o escritório de Ricardo Leal, advogado trabalhista, e nesta oportunidade especialista em direito bancário. Por isso ele está aqui. Está aqui conosco. Então esse conteúdo vai ficar salvo, você vai poder reprisá-lo depois, a qualquer momento. Está autorizado a fazer corte, pode fazer comentários. As perguntas que vocês fizerem, nós iremos responder oportunamente ali no chat, nos comentários, aliás, e com o maior prazer. O nosso trabalho aqui é uma iniciativa voluntária, sem fins de captação de cliente, para todos os efeitos de TED da vida. Então, não nos molestem, por favor. Não nos molestem, não nos amolem, não nos encha a paciência. Deixe o nosso trabalho aqui, que tem natureza informativa e jornalística, tá bom? Então, 2 minutinhos para cada um. Eu vou começar pelo Ricardo. As suas considerações finais, mandar aquele salve, alguma coisa que você deixou escapar aí e quis falar. Ricardo Leal, obrigado por atender o convite aqui do canal. Obrigado pela parceria. O seu tweet final aqui para os consumidores sobre direito bancário, os contratos e as suas ilegalidades. E complementando, e suas pegadinhas. Suas maluquices, sacanagens. Eu quero aqui só agradecer a presença e a companhia de ambos, de você, consumidor, e deixar aqui para você, consumidor, o que é mito e o que é realidade. Mito. Eu entrei com ação revisional, nunca mais faço financiamento. Isso é mito. O que é realidade? É realidade se você contratar um advogado especialista e ele fizer da forma legal, correta, até o final, onde você faz a quitação futura do seu contrato, automaticamente o seu crédito é liberado. O que acontece? Muitas pessoas que não faz com especialista, na finalização da quitação posterior, o banco manda para o registrato e ele não consegue crédito, mesmo com o nome limpo. Então, quando ele vem, vários clientes que chegou a mim, agora esses dias, eu fui verificar, ele está com o nome limpo, mas em virtude desses contratos quitados com descontos do passado, seu nome está no registrato. Porém, ações liminares mandando a exclusão e uma indenização futura. Não quero incentivar a maioria das pessoas em entrar com ações revisionais ou essas coisas assim, parecendo... né? Sem análise. Sem análise, não. Mas eu digo, doutora... Nada de aventura jurídica. Nada de aventura jurídica, mas a maioria dos contratos, sim, elas garantem um benefício ao consumidor. E digo mais, se o judiciário não te apoia, procure um advogado do consumidor que te apoia, porque, doutor Helder, como se diz, se o direito é a justiça, quando o direito ficar contra a justiça... Nós vamos ficar do lado de quem? Da justiça. E vamos pra briga. Eu gosto da briga, no bom sentido, hein, gente? No bom sentido. Obrigado mais uma vez. E fala aí suas redes sociais pro pessoal te seguir. Ricardo Leal.adv, meu Instagram. Não se esqueça, doutor Helder, se inscreva no canal, comente,
compartilhe para fortalecer essas informações e chegar em mais pessoas. O maior número de consumidores isso, possível. que precisa dessas informações. Às vezes a gente fica nervoso, mas é essa nossa humilde finalização. Maravilha. Kelly Luiza, o seu pitaco, né? Que é a palavra muito usada lá pelo Rosenwald, né? Realmente, já dei muito pitaco lá. Muito pitaco. Eu não vou falar pitaco, não. Kelly Luiza, obrigado aqui pela parceria do seu escritório, o escritório de Ricardo com o canal. O canal é nosso, as portas estão abertas, literalmente as portas digitais do canal estão abertas para conteúdo. Se vocês produzirem conteúdo, tragam aqui para o canal que nós vamos dar publicidade a isso aí. Quanto mais informação, melhor. Doutora Kelly, vamos lá. Então, doutor Helder, sobre o pitaco, não é um pitaco. Tudo que nós estamos falando aqui é embasamento em lei, né? Não é um achismo, é tudo pontuado. E, pessoal, consumidores, é uma honra estar aqui mais uma vez com pessoas, advogados que eu prezo, assim, né, de estar lado a lado, andando e parceria sempre, de trazer informações. Tá? E estamos disponíveis, não só eu, quanto o Dr. Ricardo, Dr. Helder, para tirar todas as dúvidas. Pode nos procurar. O meu canal no Instagram é kellyluiza.advocacia. Pode nos procurar. Estamos aqui para isso. O que o governo não informa, o que o INSS não informa e os bancos, nós passaremos as informações. Antes de fazer um empréstimo, quer financiar um imóvel, comprar um carro do sonho, porque fica muito emocionado, consulte um advogado especialista. Procure informações antes. E é isso. É uma honra e quero estar aqui mais inúmeras vezes trazendo informações para vocês. Chama nós, doutora Kelly. Chama nós. Vocês gostaram aqui? Chama nós. Vamos fazer o jabá gratuito. Vocês gostaram aqui do estúdio do Rafael? O que vocês acharam aí? Recomenda? Recomendo e quero ser E convidado se chegar novamente. aqui falando que veio pelo canal do consumidor, certeza que o Rafael vai fazer o quê, hein? 50% de desconto. Ixi, cara. Nossa, não. Esse aqui é parente de turco. Caraca, agora Todo enrolou, mundo. hein? Mas essa questão aí que a doutora Kelly falou, só fazendo complementação rapidinha do contrato para consultar. Meu filho, ontem mesmo, doutor Helder, eu estava lá na BMW, meu filho está comprando na BMW, e estava lá e fazendo a simulação. Doutor Helder, quase 2% um carro zero. Eu falei, não, peraí, eu olhei, a taxa média de mercado tá mais barato. Eu falei, chefe, tá caro. E quando for Mas fazer e a aí? evolução, E não fez, tá lá, tá aprovado. Eu falei, não vou faz. não. chega com uma planilha melhor Exatamente. lá. Ou vai ou vai. E Não pode comprar na emoção. Não deixei, doutor Não Helder. pode comprar na E é emoção. emoção. Esse Consumidor. negócio de chegar emocionado Doutor lá, Helder. chega com um parente, com um filho, eles vão te empolgar, Doutor você vai ficar Helder. doido pra querer fechar negócio. E Exatamente. A emoção tem gerado superendividamento. Na próxima vamos gravar mais um tema aí pra lá. tema Pra superendividamento, pessoal. Muito bom. É isso aí, cadê? Aqui, ó, olhando pra essa câmera, falando com você, consumidor. Meu nome é Helder Leite, o seu anfitrião. Você está no Reclame Já, o canal do consumidor. Curta, comente e compartilhe esse conteúdo hoje na parceria com Kelly Luiza e Ricardo Leal. A você, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!